Boa noite a todos. Vamos iniciar a sessão fazendo um minuto de silêncio pela morte do presidente da Câmara de Porto Vitória, senhor Luiz Carlos Barbosa. Em seguida, rezaremos a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Abra a sessão ordinária, a qual, por medida de segurança, está com suspensão temporária da participação do público externo. Porém, as sessões continuam sendo transmitidas normalmente pela internet e junto ao site do Poder Legislativo Municipal, sendo imprescindível, nesse momento, evitar aglomeração de pessoas, agindo com responsabilidade, assim como seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares, declaro aberta a sessão, peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 23ª Sessão Ordinária do primeiro período legislativo do ano 2020, da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 10 de agosto de 2020. Ata da reunião ordinária realizada aos 10 dias do mês de agosto, correspondente à 23ª Sessão Ordinária de 2020. Na sala de sessões da Câmara Municipal, cita a Avenida Presidente Getúlio Vargas, na cidade de Cruz Machado, comarca da União da Vitória, Estado do Paraná. Conforme o disposto à Resolução 02/2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site do Poder Legislativo. Sob a presidência do vereador Ezequiel Junges de Camargo, secretário Matheus Olocheski. Às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Quanto aos documentos do expediente, primeiramente efetuou-se a leitura dos ofícios 31 de 2020, contendo o relatório da Controladoria Interna Municipal, referente ao primeiro semestre de exercício 2020, das atividades desenvolvidas no Poder Legislativo de Cruz Machado. Ofício 032/2020, contendo o relatório da Ouvidoria Municipal, referente ao primeiro semestre de 2020. Ambos os ofícios encaminhados pela Controladora Interna Kelly Rumenck, na DOLNE. Ofício 225/2020 do Poder Executivo Municipal, solicitando a retirada do projeto de lei 1787/2020, de pauta e devolução ao Executivo, o qual foi acatado pelo senhor presidente. Ofício 227/2020, também de autoria do Poder Executivo,
contendo a resposta do ofício 66/2020, de autoria do vereador Ezequiel Junges Camargo. Ofício da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, em resposta ao ofício 061/2020, de autoria do vereador Ezequiel Junges de Camargo. Resposta do Executivo Municipal do requerimento número 04/2020, desta Casa de Leis, sob a autoria do vereador Zeno Cajuc. Já a ordem do dia, o que iniciou com a discussão do projeto de lei número 1792, de 2020, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe de denominação do prédio público do Centro Municipal de Educação Infantil do Campo Domingas Tomás Rocco, e da outras providências. Em pauta para a segunda discussão, realizou-se a leitura da redação do parecer jurídico expedido pela assessoria do Legislativo. Na sequência, o presidente abriu a palavra livre aos nobres pares, porém sem manifestação. Este seguiu para a análise das comissões permanentes, para a emissão do parecer. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos dias, onde fez o uso da palavra aos senhores vereadores Edson Luiz Beurin, Jusni Lopes, Lauro Marão, Luiz Carlos Matzenbach, Matheus Locheski e Zeno Cajuc. E o presidente Ezequiel Junges de Camargo. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, e demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou ratificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Iniciamos agora o expediente com a notificação referente à prestação de contas, exercício financeiro de 2018. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício e do parecer jurídico expedido. Curitiba, 5 de junho de 2020. Ofício 863/2020. Acordo de parecer prévio. Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso 1º e 2º da Constituição do Estado do Paraná, comunica a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por este Tribunal de Contas, no Poder Executivo Município de Cruz Machado, exercício financeiro de 2018. Com a adotação do processo eletrônico, este tribunal, nos termos da Lei Complementar Estadual número 126/2019 e do Regimento Interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 dias, contado da emissão deste ofício. Por fim, solicitamos que, após o julgamento, será encaminhado o decreto legislativo e a sua publicação ao Tribunal de Contas. Atenciosamente, Wilson de Lima Júnior, diretor de gabinete da Presidência. Parecer jurídico número 30/2020. Assunto: o recebimento de parecer prévio do Tribunal de Contas sobre a prestação de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2018. Em atendimento à determinação do Vosso Egrégio Tribunal de Contas do Estado, o Poder Legislativo Municipal recebeu e providenciou a baixa do processo eletrônico referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2018, sob o número 17.22.73.19, o qual é de responsabilidade do prefeito Sr. Euclides Paz, encaminhado a esta Casa de Leis pelo Gabinete da Presidência do Tribunal, através do ofício 863/2020, a fim de comunicar a disponibilização do processo de prestação de contas, tendo em vista encerramento da análise técnica e emissão de parecer prévio. Já com o
trânsito em julgado ocorrido na data 22/5/2020, o documento é anexo ao parecer. O processo encontra-se disponibilizado sob meio eletrônico, recomendando esta assessoria jurídica pela entrega das principais peças aos nobres e diz, disponibilizando também o processo na íntegra na forma digital para interessados. Tem-se que os processos de prestação de contas do Poder Executivo Municipal são remetidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná ao Poder Legislativo, para que proceder o julgamento das contas, dando atendimento ao que determina mandamento constitucional e demais instrumentos legais aplicados à matéria, sendo a competência privativa do Poder Legislativo julgar as contas do Poder Executivo, sendo o Tribunal de Contas do Estado apenas um órgão que auxilia no controle externo dessas contas, emitindo parecer prévio, opinativo, sobre a regularidade ou não dessas contas, cabendo aos vereadores decidirem pela aprovação ou não. Ou seja, proceder o julgamento do processo de contas. O processo sob análise relativa de contas do município de Cruz Machado, relativo ao exercício financeiro 2018, foram analisadas pela Coordenadoria da Gestão CGM, a qual expediu após contraditório do município a instrução sob o número 197 de 2020, a qual conclui considerando o disposto nos artigos 23, combinado com o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Exercício deveria reduzir 1/3 das despesas com o pessoal até o segundo quadrimestre do exercício 2018, e o qual das despesas até o primeiro quadrimestre de 2019, tendo em vista tratar-se de período de baixo crescimento do PIB. Em razão destes fundamentos, Coordenadoria da Gestão conclui que, embora o gestor tenha adotado inúmeras medidas para adequar o índice de gastos com o pessoal, tais alternativas não mostraram suficientes para regularizar a situação de irregularidade detectada. Além disso, entendeu pela aplicação da multa ao gestor. Documento em anexo. Representante do Ministério Público, através do parecer número 53/2020, corroborou com o opinativo da unidade técnica pela irregularidade das contas e aplicação de multa administrativa. De maneira diversas, entendeu-se a primeira Câmara do Tribunal, através do seu relator, conselheiro Fábio de Souza Camargo, o qual emitiu acórdão de parecer prévio sob o número 70/2020, aprovado por unanimidade pelos demais conselheiros no sentido de que, em que se pesa a ausência da redução de 1/3 de despesas com o pessoal no segundo quadrimestre do exercício 2018, conforme os artigos 23 e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, converteu irregularidade em ressalva, pois teria o gestor adotado medidas para a redução do excedente. Ao final, votaram os conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas pela regularidade de prestação de contas do exercício financeiro 2018 e do atual senhor prefeito Euclides Baza, ressalvando a irregularidade acima citada, assim como com relação ao resultado do orçamento financeiro deficitário das fontes não vinculadas aos programas, convênios, operações de créditos, RPPS, tudo conforme fundamentos emitidos junto ao acórdão acima citado. Não havendo recurso do município, deu-se o trânsito em julgado do processo, sendo este Poder Legislativo oficializado sob emissão do parecer, o qual conclui pela regularidade das contas do exercício 2018 com ressalvas. Segundo, transitado em julgado, o processo de contas foram enviado ao Poder Legislativo
para competente julgamento, já que a análise efetuada pelo Tribunal de Contas trata-se de parecer meramente opinativo. Pois bem, como bem sabemos, a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, através de seus vereadores, e o controle externo é exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Conforme dispõe o artigo 31, parágrafo 1º da nossa Constituição 1988, e com o mesmo teor, o caput, artigo 18, o parágrafo 1º da Constituição do Estado do Paraná, e o caput do artigo 66 da nossa Lei Orgânica Municipal. O artigo 26 da nossa Lei Orgânica Municipal dispõe sobre competência privativa da Câmara Municipal, e junto ao inciso 5º, alterado pela emenda, sob o número 004/2016, especificadamente sobre o processo de julgamento de contas anuais do prefeito e dos seguintes termos. Quinto, julgar as contas do prefeito deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias, de seu recebimento observando os preceitos. A. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do prefeito somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. B. Decorrido o prazo de 60 dias, o recebimento do processo de prestação de contas, sem deliberação ou votação, será incluído na ordem do dia, suspendendo a deliberação e votação quando aos demais assuntos, até que ultime a votação pelo Poder Legislativo Municipal. C. Rejeitadas, as contas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público da comarca para fins de direitos, assim como efetuado as devidas comunicações aos órgãos interessados. D. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar legitimidades nos termos da lei. Terceiro, o regimento interno desse poder traz procedimento a ser seguido para julgamento do processo de contas, junto dos artigos 174 e 178. Onde o processo de contas deverá ser emitido à Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização, a qual terá 20 dias para apresentar ao plenário o seu pronunciamento, acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas, ocasião em que o voto será publicado e aberto, conforme determina o artigo 54, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Destacando mais uma vez que não é admitido emendas ao projeto, decreto legislativo. Em respeito ao princípio da ampla defesa do contraditório, deverá ser determinado pelo senhor presidente do Legislativo. A comissão ao senhor prefeito, senhor Euclides Paz, do ingresso nesta Casa de Leis, do processo de contas sob a sua responsabilidade, assim como a data do julgamento pelos nobres edis, oportunizando a este prazo para manifestação escrita ou verbal, sem desejar, até 10 dias depois do recebimento do parecer prévio pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Poderá esta ser questionada e receber pedido dos demais vereadores, solicitando informação sobre itens determinados das prestações de contas. Para a resposta a esses questionamentos, aos membros da comissão é dado o poder de realizar quaisquer diligências e vistorias externas, com fulcro no artigo 174 do Regimento para melhor análise do respectivo processo de contas. A deliberação da Câmara que seja contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas deve conter os motivos da concordância e dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme dispõe a legislação anteriormente citada. Na sessão em que foi
for discutida e julgado o presente processo de contas. O expediente ficará reduzido a 20 minutos e a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. Ressalta-se novamente que o presente processo de contas deverá ficar durante 60 dias à disposição da população, sendo que os desejarem ter acesso. Será fornecido os arquivos digital. Por fim, proceda-se à devida notificação via edital publicação no Diário Eletrônico do município, para fins de dar ampla publicidade e transparência. Nos termos acima ao parecer, Cruz Machado, 17 de agosto de 2020, Elisângela Marlisa Kcheski, assessora do Jurídico do Legislativo Municipal. Em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, determino que seja realizada a comunicação ao senhor prefeito, excelentíssimo senhor Euclides Paza, do ingresso nesta Casa de Leis do processo de contas sob sua responsabilidade, assim como a data do julgamento pelos nobres edis, oportunizando a este prazo para manifestação escrita ou verbal, se assim desejar. Prosseguindo com a leitura do expediente, temos a indicação 7 de 2020 de autoria do vereador Luiz da Maia. Solicito que o secretário faça a leitura. Cruz Machado, 17 de agosto de 2020. Indicação número 7 de 2020. Senhor Presidente, o vereador infracinado no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Excelência, após ouvido plenário, que encaminhe o presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, com as seguintes solicitações. Providenciar a execução dos serviços de sinalização horizontal e vertical na rodovia Elvino Bartchak, que liga a sede do município ao distrito de Santana. Justificativa. Que solicita ao departamento responsável, que refere-se à rodovia Elvino Bartchak, que liga a sede do município ao distrito Santana, que tomem as devidas providências no sentido de proceder à implantação da sinalização horizontal e vertical em toda a extensão da rodovia. A ausência dessas vem causando riscos aos motoristas que ali trafegam, principalmente em dias de chuva e no período noturno, aumentando o risco de acidentes devido ao estado em que se encontra, causando transtornos para os motoristas. Salientamos ainda que o respeito para o cidadão de Cruz Machado sempre foi um dos princípios norteados das ações desse Poder Legislativo, e é por esse motivo que busco por providências. Desta forma, sendo o que tinha para o momento e esperando contar com vossa valiosa atenção e pronto atendimento, aguardo medidas que venham de encontro com as expectativas do município. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço. Luiz da Maia, segundo secretário. Requerimento sob o número 6 de 2020 do vereador Josni Lopes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Requerimento número 6 de 2020. Senhor Presidente, o vereador que esta subscreve com amparo do regimento interno requer, de forma urgente, reavaliação e revisão do plano diretor desta municipalidade, a fim de adequar o mesmo às atuais necessidades do município. Justificativa. De forma sucinta, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão do município. Seu objetivo é garantir o desenvolvimento das funções econômicas, sociais e ambientais, gerando um ambiente de inclusão socioeconômica, de dados cidadãos de respeito ao meio ambiente. Como se pode ver, o plano diretor é a base do planejamento do município, cabendo a ele a tarefa de
articular as diversas políticas públicas existentes, fazendo-as convergir para uma única direção. A lei do plano diretor deve ser vista e integrar nas dinâmicas existentes na zona rural com as da zona urbana, uma vez que suas diretrizes devem abranger o território do município como um todo. Desta forma, a visualização da importância do mesmo e levando em consideração que o plano diretor norteará a política de desenvolvimento na esfera municipal. É o que venho, por meio deste documento, alertar para a necessidade de sua revisão. Ou seja, de modo referido, o plano precisa ser construído através de um processo que promova um pacto em torno das propostas que representam os anseios da nossa sociedade local e atual. No mais, é necessário verificação das áreas restritas às construções, bem como medidas que venham de encontro para que se busque a regularização destas. Destarde esse requerimento é fruto das inúmeras reclamações que este vereador recebeu e vem recebendo por parte da população, em evidência a atualização desta importância. O instrumento para este seja condizente com a realização local, contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte dos órgãos responsáveis. Atenciosamente agradeço. Sala de sessões, 17 de agosto de 2020, José Lopes, vice-presidente. Nesse momento, solicito que o vereador Luiz da Maia utilize a tribuna e justifique seu pedido. Boa noite a todos. Ultimamente tenho notado que vem acontecendo muitos acidentes no trecho de Cruz Machado a Santana. Um trecho muito perigoso, com muitas curvas e que não tem nenhuma sinalização. Principalmente no período noturno e com chuva, fica ainda mais perigoso. Por isso, minha cobrança ao Executivo referente a essa sinalização. Se não é de responsabilidade da Prefeitura executar essa obra, que procure o órgão responsável. Isto é o mínimo que podemos oferecer para a nossa população. Conto com o apoio dos nobres pais. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador José Lopes, conceda a palavra em tribuna para que justifique seu pedido. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de contar com o apoio de todos para que nós exigisse do Poder Executivo a renovação do plano diretor. É muita reclamação em respeito do plano que já está vencido e o caos que vem acontecendo no nosso município. A gente pode... Acredito que todos vocês já passaram pelos bairros aí e viram que todos já estão embargados. E na época foi expandida a área urbana e autorizado que se fizesse construção, foi abertas ruas, foi instalado luz, foi instalado água e hoje o pessoal não consegue regularizar os seus terrenos. Não conseguem ampliar suas propriedades, muitos querem ampliar, não conseguem. Outros não, muitos não, quase todos, na verdade, não conseguem sequer fazer um muro ou cercar sua propriedade. Então, acho que nós deveríamos estar cobrando do Executivo. Peço ao senhor presidente que nos próximos dias esteja marcando uma reunião, pedindo que o pessoal da tributação compareça aqui
junto com o prefeito, para que nós, junto, discuta e tome uma providência sobre isso. Porque ambas partes estão tendo prejuízo. Tanto os moradores, que têm suas propriedades que não conseguem construir, também os comércios deixando de vender materiais de construção, e mesmo a prefeitura deixando de arrecadar em IPTU. Eu acho que deveria tomar uma providência, listar uma empresa e que legalizasse. Porque se continuar assim, eu acho que daqui uns dias nós vamos ter muito problema. Já temos muita reclamação de todo o povo e continuará tendo mais ainda. Era isso aí, meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Não constando mais documentos no expediente, passamos agora para a ordem do dia, iniciando com a votação do requerimento sob número 6/2020. O requerimento está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da propositura se mantenham sentados. E os edis que forem contrários à aprovação da propositura, por favor, levante-se. O resultado: o requerimento foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a ordem do dia, temos a discussão e votação do projeto de lei sob número 1792/2020. Em terceira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação desta Casa de Leis. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Parecer do Projeto Lei 1792/2020. Súmula denomina prédio público e da outras providências. Primeiro relatório. De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o projeto em tela tem como finalidade a denominação de prédio público, quer seja Centro Municipal de Educação Infantil do Campo Domingas Tomás Rocco, localizado no distrito de Santana, neste município de Cruz Machado, estado do Paraná. Análise e parecer do relator. A matéria foi encaminhada pelo presidente desta Casa de Leis em análise desta comissão, a fim de ser analisada quanto seus aspectos constitucionais, legais, jurídicos, ou seja, primeiro, em razão da legislação municipal não prever matéria relacionada à nomeação de prédios públicos no presente caso. Utilizaremos, por analogia, o conteúdo que disciplina a denominação de logradouros públicos. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 25, inciso 2º, dispõe que compete à Câmara Municipal deliberar sobre a forma do projeto de lei, sujeitos à sanção dos projetos, sobre matérias de competência do município, especialmente sobre a denominação de logradouros públicos, no artigo 77, inciso 3º da Lei Orgânica, aduz que compete ao prefeito iniciar processo legislativo na forma nos casos previstos nesta lei. A Constituição Federal não faz nenhuma reserva de iniciativa de leis para a denominação de logradouros públicos, enfim, atribuindo qualquer dos poderes compreendendo ser de competência geral ou concorrente entre os poderes executivo e legislativo, sendo cabível pelo Poder Executivo tal iniciativa. No mais, a propositura, de acordo com o disposto em lei orgânica sobre o tema, bem como junto ao Código Municipal de Posturas e Meio Ambiente. Segundo, aos aspectos relativos à tramitação, a propositura sugeriu legalmente e deverá ser votada e respeitada a Lei Orgânica Municipal, junto ao exposto do artigo 55. Terceiro, acompanha o projeto um volume de documentos, dentre eles justificativa e bibliografia da homenageada. Quarto, justifica-se tal projeto
de lei, tendo em vista, em primeiro lugar, necessidade de nomear o prédio público municipal. Em segundo lugar, o nome da senhora Domingas Tomás Rocco foi escolhido em razão do seu filho Adir Rocco ceder o terreno para a construção do CMI. Mostra como o notório entusiasta da educação. Ele também é doador do terreno onde hoje é localizada a Escola Municipal do Campo, Dr. Lauro Miller Soares. Também um grande apoiador da cultura da comunidade do Distrito de Santana. Assim, observadas as considerações realizadas acima, opina pela legalidade do projeto de lei, reservando o mérito para cada vereador manifestar-se livremente. É o parecer. Terceiro, parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa o mérito pela aprovação do projeto de lei, ora discutido. Estiveram presentes todos os senhores vereadores pertencentes à comissão. Sala das comissões de 7 de agosto de 2020, Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Lauro Marão, presidente, Luiz Carlos Matsumaca, relator, Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado, podendo usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, ao votarmos na sequência, onde com certeza será aprovado esse projeto de lei, ao denominarmos de Centro de Educação Infantil do Campo Domingas Tomás Rocco, aquela creche no distrito de Santana, estaremos fazendo uma homenagem à família Rocco. E com certeza é uma honra fazer isso, o município fazer isso, pois os filhos dessa senhora, o seu Eloy e o seu Adir, e hoje tem os netos, o Felipe e o Fernando, são empresários cruzmachadenses, onde geram riquezas para o nosso município e estão aqui há muito tempo, gerando empregos, e são pessoas que sempre contribuíram com a sociedade. Como, por exemplo, os terrenos doados para a escola municipal e agora para a creche, são terrenos de área nobre do distrito de Santana, doados por essa família para a construção desses centros educacionais. Então, nada mais justo fazer essa homenagem, o município fazer essa homenagem e nós, ao votarmos, aprovarmos fazer essa homenagem. O Adir, por exemplo, não esquece nunca do dia do professor lá no distrito de Santana. Sempre tem uma homenagem para o professor. Então, ele sempre foi entusiasta da educação. Então, ter agora o nome da mãe dele como nomenclatura de um prédio é uma homenagem mais que justa. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da propositura mantenham-se sentados. E os edis que forem contra a aprovação da propositura, por favor, levante-se. O resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 1793/2020, de autoria do Executivo Municipal. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Projeto de Lei número 1793/2020, data 11 de agosto de 2020, súmula. Da outra redação à Lei Municipal número 1439/2013, de 9 de dezembro de 2013, a qual estabelece concessão de áreas servidores municipais, agentes políticos, cargos comissionados, conselheiros e pessoal com contratação temporária de serviço e da outras providências. Euclides Paz, prefeito municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais esculpidas na lei orgânica do município, submete à apreciação dessa igreja Câmara de Vereadores. Seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se citantes, servidores municipais, agentes políticos, cargos comissionados, conselheiro e pessoal com contrato temporário de serviço quando a serviço da municipalidade ou em sua representação. O artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer concessão de diárias para despesas de viagens para servidores municipais e agentes políticos, conselheiros municipais e pessoal de contratação temporária de serviço quando os serviços da municipalidade. Primeiro, objetivo desta lei disciplinar, normatizar procedimentos para concessão de diárias desde a sua solicitação até a prestação de contas. Segundo, deverá garantir maior segurança, transparência no processo da concessão e prestação de contas das diárias. Artigo 3º. O processo para a concessão da diária deverá obedecer aos seguintes critérios. Primeiro, as diárias concedidas somente poderão caracterizar o auxílio pecuniário a título de indenização, concedido aos solicitantes que afastarem-se da sede em caráter eventual ao transitório para outro ponto do território estadual, nacional ou exterior, quando o mesmo estiver. Primeiro, serviço da municipalidade, segundo, participando de cursos. Segundo, a diária deverá indenizar somente parcelas de despesas extraordinárias, com hospedagem, alimentação e locomoção urbana. Terceiro, a diária será concedida por dia de afastamento, podendo ser ela com seu pernoite. Artigo 4º. O solicitante que fará jus à concessão de diárias deverá fazer solicitação através do sistema online de diárias, devidamente preenchido com as seguintes informações. Primeiro, servidor. Segundo, secretaria. Terceiro, motivo. Quarto, tipo de diária. Quinto, detalhes. Sexto, data da saída e retorno. Sétimo, diária com pernoite ou sem pernoite. Oitavo, custo. Nono, valor unitário. Décimo, valor total. 11º, município de origem e destino. 12º, meio de transporte e placa do veículo, se mesmo for da municipalidade. 13º, assinatura do requisitante. 14º, assinatura do responsável, chefe, diretor, secretário ou prefeito, o qual servidor ou agente é subordinado, autorizado pelo o pedido da diária. 15º, assinatura do prefeito quando se tratar de diárias, secretários, diretores, chefe de gabinete. 16º, assinatura do chefe do gabinete quando se tratar de diárias ao prefeito.
Primeiro, somente poderá ser concedida nova diária se houver prestação de contas do último pedido, com execução do motorista de ambulâncias e motoristas em motivo de emergência ou calamidade poderão ter pedido em andamento. Segundo, quando o afastamento iniciar-se a partir da sexta-feira, bem como inclui-se os sábados e domingos e feriados, as solicitações de diárias serão expressamente justificadas, ficando o requerimento justificativo condicionado à aceitação pelo ordenador da despesa. Terceiro, nos casos em que o solicitante da diária estiver em outra cidade e o deslocamento durar mais tempo do que o previsto, o servidor ou agente político deverá justificar a necessidade da permanência na prestação de contas, bem como deverá solicitar uma diária complementar. Quarto, as diárias deverão ser requeridas com antecedência no mínimo de 24 horas, encaminhada à Secretaria da Administração. Primeiro, para o motorista lotados na Secretaria de Saúde, as diárias poderão ser solicitadas com máximo um dia útil após o deslocamento. Segundo, para demais servidores, nos casos de imprevisibilidade do deslocamento, sendo mesmo justificado e comprovado, poderá ser solicitado com, no máximo, um dia após o deslocamento. Quinto, somente serão concedidas diárias quando tempo de permanência fora do município de Cruz Machado for superior a 6 horas. Artigo 5º. As diárias a que se refere a lei também serão concedidas ao membro do Conselho Tutelar quando, primeiro, o deslocamento se fizer necessário para cumprir decisão do Poder Judiciário determinado para que a remoção da criança ou adolescente para município localizado mais de 45 km. Segundo, para acompanhamento de criança ou adolescente da Delegacia Regional ao Instituto Médico Legal para a realização de exame de corpo de delito. Artigo 6º. As diárias a que se refere a esta lei também serão concedidas aos membros dos Conselhos Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, quando, primeiro, o deslocamento se fizer necessário para representar o município em congressos, conferências e outros eventos referentes aos conselhos. Segundo, para participação em cursos de capacitação referentes a assuntos relacionados aos conselhos. Artigo 7º. Os valores das diárias ficam estipulados de acordo com a seguinte tabela de destino e valor, e se aplicam tanto aos servidores municipais, agentes políticos, cargos, comissionados e conselheiros. Destino: municípios que integram a região da Unsulpar ou para deslocamento inferior à distância de 150 km da sede deste município sem necessidade de pernoite. Valor: R$30. Deslocamento sem necessidade de pernoite quando o deslocamento for superior a 150 km da sede deste município, R$80. Para os demais municípios dentro do estado do Paraná com necessidade de pernoite distância superior a 150 km, R$250. Para deslocamento fora do estado do Paraná, distância acima de 150 km da sede deste município, com necessidade de pernoite, R$400. Para deslocamento a Brasília, Distrito Federal, R$600. Artigo 8º. Serão vedadas as diárias, primeiro, quando o deslocamento temporário não acarretar despesa de alimentação e hospedagem. Segundo, quando relativas aos sábados, domingos e feriados ou ponto facultativo, salvo-se a permanência fora sede nesses dias, for previamente autorizado pelo secretário da pasta e pelo chefe do Poder Executivo, com base em justificativa
circunstanciada. Acompanhada de documentos que comprovem a necessidade de deslocamento nesses dias. Terceiro, com o objetivo de enumerar outros encargos e serviços. Quarto, quando o deslocamento ocorrer dentro da extensão do município de Cruz Machado. Artigo 9º. O agente político, cargo comissionado, servidor ou conselheiro que individualmente receber diárias será obrigado a restituir de uma vez no prazo de 48 horas. A importância recebida, sob a pena de desconto compulsório em folha de pagamento do mês em curso. Artigo 10º. Da prestação de contas. Primeiro, a prestação de contas ficará sob a responsabilidade do solicitante. Segundo, para a prestação de contas nos casos de viagens e serviços da municipalidade, o solicitante deverá apresentar declarações, atestado ou outros documentos de igual relevância, emitidos pela entidade superior ao qual foi destinado o serviço, bem como as notas fiscais de refeições realizadas no local do destino do serviço, notas fiscais que comprovem despesas com estadia e transporte urbano. Terceiro, para a prestação de contas, nos casos de viagens para a participação dos cursos, o solicitante deverá apresentar o diploma, certificado ou outro documento de igual relevância, emitido pela entidade promotora do evento, junto com as notas fiscais de refeição realizadas no local do destino do serviço, bem como as notas fiscais que comprovem despesas com estadia, transporte urbano. Quarto, as notas fiscais de prestação de contas deverão ser preferencialmente eletrônicos, excluídos aos casos onde o município de destino não tenha obrigatoriedade de emitir nota eletrônica, devendo constar o nome completo do servidor e seu CPF. Quinto, as notas fiscais apresentadas pelo solicitante deverão ser anexadas ao portal da transparência do município, garantindo assim maior segurança e transparência tanto na sua concessão como na prestação de contas. Sexto, os motoristas deverão ainda apresentar diária de bordo do veículo utilizando como meio de transporte. Parágrafo único. O superior imediato do servidor responderá solidariamente pela legitimidade das informações constantes no relatório, sujeitando-se sanção disciplinar na forma da lei. Primeiro, as prestações de contas serão analisadas por servidores lotados no setor da contabilidade do município em até 5 dias, corrido após o prazo de entrega da prestação de contas, os quais emitirão parecer conclusivo. Segundo, em caso de desaprovação, o servidor poderá apresentar justificativa das diárias indeferidas. Permanecendo a desaprovação, o funcionário terá 5 dias corridos para realizar ressarcimento da mesma aos cofres públicos municipais. Terceiro, por ato próprio, o Poder Executivo, a municipalidade designará os funcionários responsáveis pela análise das prestações de contas. Artigo 11. Das penalidades. Primeiro, no caso de não apresentação das prestações de contas diárias solicitadas, a falta de regularização dessa após notificação do setor de contabilidade ou mesmo entrega da prestação de contas fora o prazo legal de 5 dias úteis do regresso, o servidor ficará a: primeiro, multa de 10% sobre o valor das diárias a ser descontada em folha de pagamento. Segundo, a restituição do valor integral das diárias recebidas. Artigo 12. As diárias dentro de cada mês não deverão ultrapassar 50% do valor do salário base do servidor. Artigo 13. As diárias deverão ser solicitadas dentro do mês até no máximo último dia, até 9 horas da manhã, devido à sua obrigatoriedade de publicação no Diário Oficial do município.
As diárias solicitadas após o prazo estipulado não serão concedidas. Artigo 14. Revoga-se a Lei Municipal 1439/2013 e entrará esta lei em vigor na data de sua publicação. Cruz Machado, 11 de agosto, Euclides Paz, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, neste projeto de lei que ora segue a apreciação desta Casa Legislativa, trata-se de projeto de visa adequação e concessão de diárias. No ano de 2019, o município foi questionado pelo Ministério Público sobre a irregularidade do pagamento das diárias de seus servidores. Todavia, foi informado que a Lei Municipal 1439 de 2013 possui algumas inconsistências e seria reformada. Assim, foi enviado o projeto de Lei 1695/2020, visando a alteração da Lei Municipal 1439/2013, tendo sido rejeitado por unanimidade, ou seja, não houve a devida regularização, muito embora seja extrema necessidade da sua readequação. Uma das incongruências da Lei 1439/2013 é da mesma não prevê concessão de diárias aos motoristas, em que pese não haver expressamente a função de motorista nas vedações. Todavia, veda a concessão de diárias àqueles que, em suas funções, tenham deslocamento na exigência permanente de seu cargo. As diárias aos servidores do município, incluindo motoristas, estariam sendo pagas conforme no artigo 8º do Decreto 3.096/2019, pois o pagamento de diárias aos motoristas se revela imprescindível e extremamente necessário. Conforme entendimento ministerial, na tal forma não pode ser contornada via decreto regulamentar entre o princípio da simetria legislativa, havendo ilegalidade na maneira de que está efetuando o pagamento das diárias aos motoristas. No contanto, recomendou-se ao município que deveria adequar mecanismo de ressarcimento aos motoristas pelas despesas de alimentação em viagens de pernoite. Ainda, conforme a solicitação do secretário de Saúde, em anexo, temos servidores em contratos temporários, terceirizados, principalmente lotados na Secretaria de Saúde, sendo estes enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos que fazem deslocamento quando há necessidade de acompanhar o paciente em transferência. Todavia, a Lei Municipal 1439/2013 não prevê concessão de diárias a estes, embora seja imprescindível ao que os mesmos tenham este direito, prezando pelo município da isonomia. Na certeza do apoio da Vossa Senhoria em favor do interesse comuns, desde já agradecemos, renovando nossa estima e apreço. Atenciosamente, Euclides Paz, Prefeito Municipal. Parecer Jurídico 372/2020. Relatório. Foi encaminhado a esse Departamento Jurídico projeto de lei da autoria do Executivo Municipal de Cruz Machado que dispõe sobre concessão de diárias servidores municipais, agentes políticos, cargos comissionados, conselheiros e pessoal com contrato de trabalho temporário, bem como sobre a revogação da Lei Municipal 1439/2013. É o relatório, passo a opinar. Segundo, a análise da conclusão. Ressalta-se inicialmente que este parecer é meramente opinativo, não se vinculando com o mérito.
restringindo-se a verificação dos requisitos formais e jurídicos, cabendo à decisão à administração pública, mas sob o aspecto jurídico, orienta no seguinte sentido. A propositura em tela tem como objeto adequação e concessão de diárias a servidores públicos em sentido amplo. Em análise da propositura, verifica-se que o artigo 18 da Constituição Federal acerca a organização política administrativa do Estado, prevê que a organização política e administração República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. O termo da autonomia política sob o ponto de vista jurídico congrega um conjunto de capacidades conferidas aos entes federados para instituir uma organização, legislação, administração e governo próprio. A respeito da autolegislação, transcreve-se o artigo 30 da Constituição Federal, que enumera as competências, matérias e legislativas dos municípios. Percebe-se que dentre as competências legislativas do município encontra-se o poder de legislar sobre assuntos de interesse local. Tal função deve ser exercício nos termos dos limites da Constituição Federal, visando estabelecer normas específicas de acordo com o interesse municipal. No presente caso, o interesse local está, evidentemente, o fato ao projeto de lei a tratar a adequação da concessão de diárias aos servidores públicos municipais. Ressalta-se que o município já possui uma lei acerca da concessão de diárias, servidores, Lei 1439/2013, mas conforme orientado pelo Ministério Público, a legislação atual é omissa quanto ao pagamento de diárias aos motoristas, somente vedando expressamente a concessão de diárias quando o deslocamento for exigido permanente do cargo, no artigo 6º, 1º da Lei Municipal 1439/2013. Diante desta omissão, a inconsistência é necessário se revogar tal legislação, aprovar nova legislação para a completa de consonância com a realidade municipal e o entendimento ministerial, face impossibilidade do pagamento de diárias aos motoristas. Ademais do projeto em comento, está apto possuindo requisitos necessários prevendo a motivação justificada das diárias, fiscalização e prestação de contas, com a apresentação dos documentos comprovantes pagamentos dos gastos realizados. Ante exposto, após examinar todos esses pontos do presente projeto, havendo previsão financeira orçamentária, não há óbice a aprovação do mesmo, concluindo-se que o ponto de vista jurídico até o presente momento, a propositura legal está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal de Vereadores. É o parecer. Cruzmachado, 20 de julho de 2020, Gabriela Olovati, Procuradora Municipal. Parecer contábil, 292/2020. Em atenção à solicitação do Sr. Euclides Paz, prefeito municipal, para a emissão do parecer contábil, indicação de fundo de recursos referente ao projeto de lei 1793/2020, referido projeto dispõe concessão de diárias servidores municipais, agentes políticos, cargos, comissionados, conselheiros e pessoais em contrato temporário serviço da municipalidade. Para a cobertura de despesa decorrentes da concessão das diárias, serão utilizadas despesas orçamentárias alocadas no elemento da despesa 339014, diárias pessoal civil, conforme o órgão da unidade administrativa, projeto atividade, onde está lotado aos servidores acima mencionados. Certifico que há recursos orçamentários para pagamento de diárias para exercício 2020. Por se tratar de despesas de caráter continuado, serão orçados na LOA
exercícios seguintes, conformidade com a PPA LDO vigentes. Segue o anexo a relação das despesas diárias para o exercício 2020, com saldo atual de R$ 207.820. Cruz Machado, 11 de agosto de 2020, Jefferson Mazur, contador. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Bom, vereador, eu acredito que vão analisar bem esse projeto antes de eu votar, mas os valores aqui estão meio fora da realidade, né? Eu lembro que o ano passado esta casa reduziu o valor das diárias, porque o Ministério Público notificou dizendo que os vereadores e os funcionários do Legislativo não poderiam ter suas diárias com valor superior ao do Executivo. Mas, pelo que eu entendi aqui agora, esse projeto, o Executivo está aumentando o valor de suas diárias. E a gente sabe que tem um custo muito alto com diárias do município. Então, se aprovar um projeto dessa forma, com certeza vai elevar muito os custos do município. Eu acho que não é o momento para isso, né? A gente vê aí que a maioria das respostas que vem dos vereadores de indicação é que não tem recurso para fazer o que os vereadores pedem. Mas daí eles mandam um projeto aqui, elevando o valor de diária dessa forma aqui, eu acredito que dificilmente o projeto vai ser aprovado, mas fica aí a critério dos vereadores. Repasso o projeto de lei para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis para análise e emissão de parecer. Projeto de lei 26/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Projeto de Lei Legislativo 026/2020, data 17 de agosto de 2020. Soma fixa subsídio de vereadores e do presidente do Legislativo Município de Cruz Machado, Estado do Paraná, para a próxima legislatura 2021 a 2024 e da outras providências. A mesa executiva da Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conformidade com o inciso 4º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, observações no artigo 37, inciso 10º e 11º, e artigo 39 da 4ª Constituição da República Federativa do Brasil, apresenta para apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O subsídio mensal dos vereadores do Legislativo Municipal de Cruz Machado, do Estado do Paraná, e do vereador ocupado no cargo de presidente não sofrerão reajustes para a legislatura 2020 a 2021 a 2024, permanecendo vigentes aos mesmos valores dos subsídios praticados no exercício 2020. Parágrafo 1º. O subsídio mensal de vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, é praticado no exercício 2020 e fixados para a próxima legislatura são de R$ 4.121,08. Parágrafo 2º. O subsídio mensal do vereador ocupado no cargo de presidente legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, praticados no exercício de 2020 e fixados para a próxima legislatura são de R$ 4.945,30, devidos apenas enquanto o vereador estiver no exercício da respectiva função de presidente. Artigo 2º. Ficam vedados o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba, representação ou da espécie remuneratória, junto aos referidos subsídios. Artigo 3º. Os subsídios de que trata esta lei poderão ser reajustados a partir do segundo ano de mandato, visando unicamente a reposição da correção inflacionária, aplicando-se a estes o índice medido pela INPC, Índice Nacional de Preços, ao consumidor do IBGE, acumulado no período de 12 meses, observando o menor índice no caso da revisão concedida aos servidores públicos, sem inferior
à inflação do período somente se houver reposição aos servidores públicos. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias, vencimentos e vantagens fixas, obrigações patrimoniais. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Cruz Machado, em 17 de agosto de 2020. Presidente, assinado pela mesa diretiva. Justificativa. Prezados vereadores e demais ouvintes, cabe esclarecer que esta matéria a ser apreciada trata-se de obrigação e não mera faculdade ao Poder Legislativo fixar por lei ou por outro ato próprio os subsídios para cada legislatura, observando o que dispõe no artigo 37, no inciso 10º e 11º, no artigo 39, 4º da Constituição República Federativa do Brasil, do artigo 26, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal da Instrução Normativa número 72/2012, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Portanto, a apresentação do presente projeto não é uma faculdade, mas uma obrigação dos nobres e diz em cada final de legislatura. Há de ressaltar que o Poder Legislativo é aplicável ao princípio da autoridade, sendo assim, não possível fixar o subsídio durante a legislatura. Além do mais, para ser válido o ato de fixação, processo legislativo, a aprovação e a publicação do ato devem ser efetuados antes das eleições municipais. Desta forma, a Legislativa Municipal, em respeito à determinação contida junto à Lei Orgânica da Constituição Federal, apresenta aos nobres e diz os valores dos subsídios ser aplicados na legislatura 2021 a 2024, salientando que, em razão da responsabilidade dos encargos inerentes à função, o vereador que ocupar o presidente do Poder Legislativo receberá subsídio diferenciados enquanto permanecerem nesta função. Outro sim, salienta-se que, com relação ao subsídio dos vereadores, em razão da atual crise financeira e decorrência da pandemia, optou-se manter o valor atualmente recebidos, não procedendo qualquer aumento real para a próxima legislatura, tendo assim que o presente encontra embaseamento legal junto ao órgão que dispõe o artigo 37, inciso 10 e 11 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, do artigo 26, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, assim como a Instrução Normativa 72 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Contamos com a aprovação deste projeto de lei, sala das sessões 17 de agosto de 2020, assinado por toda a mesa diretiva. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto de lei para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, para análise e emissão de parecer. Projeto de lei 27/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Projeto de lei do Legislativo 027/2020, data de 17 de agosto de 2020. Súmula. Fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, para o período de 2021 a 2024 e da outras providências. A mesa executiva da Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, não usa suas atribuições legais em conformidade com o inciso 3º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, observando
Nos artigos 37, inciso 10 e 11 do artigo 39, quarto da Constituição República Federativa do Brasil, apresenta para apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais do Cruz Machado, do Paraná, não sofrerão reajustes para a gestão 2021-2024, permanecendo vigentes os mesmos valores dos subsídios praticados no exercício de 2020. Parágrafo 1º. O subsídio mensal do prefeito do município de Cruz Machado, Paraná, praticados no exercício de 2020 é fixados para a próxima gestão são de R$ 16.438,36. Parágrafo 2º. O subsídio mensal do vice-prefeito do estado do município de Cruz Machado, estado do Paraná, praticando no exercício de 2020 é fixados para a próxima gestão são R$ 8.200. Parágrafo 3º. O subsídio mensal do agente político ocupante do cargo de secretário municipal do município de Cruz Machado, estado do Paraná, praticados no exercício de 2020 e fixados para a próxima gestão são de R$ 4.945,30. Artigo 2º. Ficam vedados os acréscimos de qualquer gratificação adicional ao abono, prêmio, verba, representação ou da outra espécie de remuneração junto aos referidos subsídios, com exceção do ocorrido junto ao artigo 11 da Instrução Normativa 72/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 3º. Os subsídios de que trata a lei poderão ser ajustados visando unicamente a reposição da correção inflacionária, aplicação este índice medido pelo INPC, Índice Nacional de Preços do Consumidor, do IBGE, acumulado no período de 12 meses, observando o menor índice no caso da revisão concedida aos servidores públicos, ser inferior à inflação do período e somente se houver reposição aos servidores públicos. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta Casa de Leis decorrerão por conta dotações próprias do Orçamento Geral do município de Cruz Machado para exercício financeiro 2021 e posteriores. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Cruz Machado em 17 de agosto de 2020, assinado pela mesa diretiva. Justificativa. Prezados vereadores e demais presentes. Como é de conhecimento de todos, compete-se privativamente ao Legislativo Municipal fixar subsídio ao prefeito, ao vice-prefeito e secretários municipais, em cada legislatura para subsequência por meio de lei, observando que dispõe do artigo 37, inciso 10 e 11 do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 26, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal de Instrução Normativa 72 de 2012, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A Instrução Normativa 72 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná estabelece os critérios aplicados em exercício do controle de despesas com subsídio de agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipais, assim como prevê junto suas disposições finais transitórias em pagamento único, no artigo 26, que a omissão ou dever de fixação dos subsídios dos agentes políticos sujeita à multa estabelecida à lei orgânica do tribunal a seu regimento interno. Desta forma, Legislativo Municipal, em respeito à determinação contida junto à Lei Orgânica da Instituição Federal, apresenta os nobres e diz os valores dos subsídios dos agentes políticos a serem aplicados para a gestão 2021-2024. Cabe ressaltar que os referidos subsídios não deverão qualquer aumento real para o próximo mandato. Temos assim que o presente encontra-se
em baseado legal junto aos dispor do artigo 37, inciso 10, 11 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, artigo 26, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, assim como Instrução Normativa número 72/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Contamos com a aprovação do projeto de lei, sala de sessão de 7 de agosto de 2020, assinado por toda a mesa diretiva. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto de lei para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, para análise e emissão de parecer. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão e comunico a todos que, em virtude dos prazos definidos para o próximo pleito eleitoral, este Poder Legislativo Municipal estará tomando medidas em seu site oficial, bem como na transmissão das sessões, a fim de respeitar e atender o que dispõe a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, até que cesse os prazos, a palavra livre dos nobres pares não será disponibilizada. No mais, continuaremos a dar ampla publicidade e transparência de nossos atos, no que condiz a coisa pública e todos os documentos pertinentes. A próxima sessão ocorrerá dia 24 de agosto. Boa noite a todos.